Shalom, estamos aí dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo à Igreja de Roma. Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal, que você possa mesmo apertar o joinha aí, né? Sendo assim, você pode estar nos incentivando. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, nas redes sociais, para que ele possa alcançar o máximo possível de pessoas, tá? E nós, no capítulo 5, Paulo, ele trata de dois assuntos. Ele fala da justificação pela fé, que traz paz com Deus, e ele fala também sobre Adão e Cristo. E esse capítulo 5, como nós já falamos bastante sobre justificação, do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos gastar um tempo falando sobre Adão e Cristo. Olha só que interessante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, retirou a morte desde Adão até Moisés. Reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, qual prefigurava aquele que havia de vir. Antes da gente caminhar um pouco mais, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 primeiros versículos. É interessante quando nós começamos a tratar esse assunto, porque quando nós falamos de Adão, nós estamos falando do pecado original, nós estamos falando do primeiro pecado do homem. E esse primeiro pecado do homem, ele sempre trouxe uma problemática. É interessante que, na visão de Agostinho, né, esse pecado, esse mal, né, o pecado original para Agostinho é o mau uso da liberdade que o primeiro homem tinha. Ele foi criado, foi colocado no jardim, e ele tinha uma liberdade. Ele tinha naquele momento um livre arbítrio. Ele tinha um arbítrio, ele poderia escolher entre o bem e escolher entre o mal. Esse pecado, essa desobediência do homem, ele gerou aquilo que nós chamamos do pecado original. É interessante porque na visão de Agostinho, o mal era algo inexistente. Não existia o mal. E ele, quando ele vai dar uma resposta aos maniqueístas, do qual ele fez parte dessa seita, e quando ele vai dar uma resposta acerca do mal, porque o que os maniqueístas eles acreditavam? Eles acreditavam que Deus era um Deus bom. E a bondade que havia em Deus não poderia ter o mal. Que o mal ele tinha uma origem em um outro ser. E esse outro ser era quem fazia o mal. Deus somente criava o bem. E Agostinho, ele combatendo os maniqueístas, ele usa da seguinte ideia, que o mal não existe. O mal é algo inexistente. Que o que existe é o bem, a bondade, o amor. Que o mal é a ausência desse bem. Agostinho usava do mesmo preceito que nós temos sobre luz e trevas, né? Que as trevas não existem, que existe é a ausência da luz. E Agostinho, ele usa essa relação do bem e o mal da mesma forma, que o mal é a ausência da luz, né? O mal é a ausência do bem. Então, que o mal é algo inexistente. Essa era uma visão de Agostinho, né? E esse é um tema para a gente tratar um pouco mais para frente, se existe ou não existe o mal, né? Então a gente pode conversar sobre isso, mas um pouquinho mais para frente. Aí ele começa a dizer que não havia pecado ou não havia pecado antes da lei, né? Então antes da lei, a lei ela revela o pecado. Só que todo homem que nasceu pós Adão, ele nasce condenado. Por quê? Porque o homem pecou. O primeiro pecado é o pecado que vem de Adão. E é interessante a gente pensar nisso.
Calvino, né, ele acreditava que o pecado não é simplesmente o nome para os atos perversos. Ele acreditava que cometemos os pecados porque a nossa natureza, uma natureza caída, através do pecado de Adão, nos leva a uma inclinação a esse pecado, nos leva a uma inclinação a esse mal. Quando nós falamos de pecado original, o primeiro pecado, porque o primeiro homem pecou, né? Se você voltar ao livro de Gênesis, lá no capítulo 3, você vai ver essa história, esse conduzir, o que levou o homem ao pecar, né? A serpente que aparece. Então há algumas teorias sobre essa aparição, né? Porque aí faz uma relação a Ezequiel, capítulo de número 28, né? A Isaías 14, né? A queda do inimigo, né? Que isso aconteceu dentro desse período, né? Mas nós vamos simplificar e vamos nos ater ou nos manter somente nessa questão do mal, do pecado. O homem pecou e destituído está da glória de Deus. O pecado original, ele fez o quê? Um afastamento. Esse distanciar desse arbítrio, dessa liberdade. Quando o homem ele decide desobedecer, ele abre mão da liberdade que ele tinha. E essa liberdade, né, é interessante porque Berkhof, quando ele fala do pecado original, ele aponta três coisas. Primeiro, o pecado ele é original porque deriva do primeiro ser da raça humana. Então, a origem do pecado vem de Adão. Segunda coisa, porque está presente na vida de todo ser humano. Segundo Berkhof, a partir de Adão, que pecou e distanciou de Deus, todos os homens eles são conduzidos a essa mesma condição pecaminosa. E terceiro, que esse pecado ele é a raiz interna de todos os pecados. Segundo Berkhof, nós só pecamos hoje porque Adão pecou no princípio. E isso se torna uma raiz, porque a natureza humana ela se tornou dominada. Olha só o que diz no versículo de número 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E o versículo 14 ele diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quer dizer, o pecado de Adão é um pecado que gerou morte. Morte a todos. Que morte foi essa? É esse afastamento, esse distanciamento, esse pecado que causou a ira de Deus. Essa ira de Deus que expulsou o homem do paraíso e fez com que esse pecado, e é interessante a dimensão do pecado. O primeiro pecado, ele tem uma dimensão, ele traz uma dimensão sobre o homem, ele traz uma dimensão sobre a terra e ele traz uma dimensão sobre todos os seres viventes. Então ele é um pecado que ele alcançou Adão e toda a sua posteridade, todos aqueles que nasceram depois de Adão. E o capítulo 5 ele continua nos dizendo assim: todavia não é assim dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um só morreram muitos, mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aí aqui mais uma vez ele retrata a questão do pecado de Adão, que através dele todos nós nos tornamos pecadores, mas ele fala da bondade de Deus, ele fala da graça, do dom gratuito de Deus, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele faz a relação que por um só homem, quer dizer, por Adão entrou o pecado no mundo, mas por um homem também entrou a salvação e a vida eterna que vem através de Jesus. E ele continua dizendo: o dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a
a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só e por meio de um só retirou a morte, muito mais os que recebem abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os que para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aí aqui ele fala dessa justificação pelo sangue, mais uma vez a justificação pela fé daqueles que creem em Cristo Jesus. É muito interessante que quando o homem ele peca, quando há o pecado do homem, né, nós podemos perceber o que acontece ali. Quando o homem ele cai ou decai da graça, como alguns gostam de dizer, quando o homem ele peca, ele desobedece a Deus, né? A mulher ela é conduzida a essa tentação pela serpente, né? Alguns até brincam assim que todo marido ele deve dar muita atenção à sua mulher. Ele deve ser o ponto aonde a sua mulher ela possa encontrar apoio, aonde ela possa conversar. Porque se ela não tiver com quem converse, pode ser que a conversa dela seja com pessoas erradas. Então fica aí uma dica, fica aí uma aplicação até para essa queda da mulher, né, e do homem no primeiro pecado. Então, dê ouvidos à tua esposa, converse com ela, não deixe a serpente ser a amiga mais próxima, seja você o amigo mais próximo da sua esposa, da sua casa, da sua família. Mas, voltando ao nosso estudo na carta, e diz que ali a mulher cai, a mulher peca, come, oferece para o homem, e o homem ali, né, como muitos têm o hábito de fazer, não, Senhor, foi a mulher que tu me destes, quer dizer, transferindo responsabilidades, porque Deus ele deu a mulher para que ele cuidasse, ele não cuidou direito e por isso o pecado aconteceu, tanto que Deus o culpa, né? Deus vê nele o grande culpado, porque se ele tivesse cuidado daquilo que Deus deu a ele, o pecado não tinha entrado. E o homem ele vai, ele toma essa atitude, né? E quando ele cai, o Senhor, o que o Senhor faz? Esse homem, ou melhor, o que o homem percebe? Ele percebe a sua nudez. Aquela inocência ou aquela naturalidade que era na vida de andar nu, ela se perde. Por quê? Porque o homem começa a se corromper a partir do pecado, a partir da desobediência. Deus expulsa o homem do paraíso. E quando ele é expulso do paraíso, quando ele está lá coberto com folhas, diz que ele não sai do paraíso com folhas. Ele sai coberto com pelos de ovelhas e de carneiros. Acredita-se que ali, para cobrir o pecado do homem, foi feito o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício foi feito no jardim, quando o homem ele sai coberto com a lã de animais. Sabe? Então ali mostra que para cobrir o pecado é necessário sacrifício. Para cobrir o pecado é necessário derramamento de sangue. Então, pelo pecado do homem, e ele andou naquela nudez, foi necessário que fosse derramado sangue. E derramado sangue de inocente. Como as ovelhas que cobriram a pele de Adão eram inocentes do seu pecado. O sangue que cobre os nossos pecados também veio de um inocente. A palavra de Deus ela diz que o Senhor, quando estava na cruz do Calvário, ele foi levado para ali como ovelha muda. Que o Senhor Jesus ele não tinha pecado algum. E foi necessário que ele viesse a morrer, que ele viesse a dar a sua vida, para que eu e você tivéssemos vida nele. E ele continua dizendo aqui, porque como pela desobediência de um só homem, muitos tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Mais uma vez, ele fala da justificação que temos em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo nos reconciliou. Nós somos tirados daquela cadeia de sermos filhos da desobediência e somos transportados
para o reino do Filho do amor de Deus. Então, através desse sacrifício, nós somos vistos como justos. Mais uma vez, Paulo, ele fala dessa declaração que o Senhor Deus, ele coloca sobre a minha e a sua vida. O próprio Deus nos declara justos, não pelas nossas capacidades, não pelas nossas condições, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque não há um justo sequer. Se não fosse o sacrifício de Cristo, nós ainda estaríamos padecendo das nossas aflições, das nossas angústias, e estaríamos ainda distante de Deus. E olha o que ele disse: sobreveio a lei para que se avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós falamos de lei, nós vemos que é impossível um homem ele cumprir toda a lei. Mas quando o Senhor ele entrega a Moisés as tábuas da lei, e a lei ela é tida como um aio, como um guia, como uma orientação. Então ela é dada para que o homem ele viesse o quê? A ser orientado. Orientado em quê? Em como adorar a Deus, em como obedecer a Deus, em como retomar essa obediência que se perdeu, que se afastou de Deus pelo pecado de Adão. Um pecado que entrou na humanidade, um pecado que contaminou todo o ser humano, que contaminou toda a terra. Nós fomos contaminados pelo pecado. E quando você entender, e é preciso entender isso, que é esse pecado de Adão, ele se estende a toda a humanidade, e ele é chamado de pecado original, porque a origem dele vem do primeiro homem. A gente precisa entender que esse pecado ele está presente na vida de todo ser humano. Todo ser humano ele tem esse pecado. Nós já nascemos, né, com essa herança pecaminosa, com essa herança de pecado que vem de Adão. Nós precisamos entender que hoje todos os pecados eles estão derivando, né, desse pecado original. Porque quando o homem comete o primeiro pecado, ele se corrompe. A sua natureza ela é corrompida. Então aquele homem que abriu mão da liberdade e da capacidade em Deus. Porque é interessante falar nisso, porque Calvino ele diz que o homem ele era pleno, ele era completo quando foi criado. Então, ele tinha em si mesmo a capacidade de vencer todos os desejos, as vontades, os quereres, né? Aquilo que motivava. Hoje, nós lutamos o tempo inteiro. Paulo ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal, né, está o tempo inteiro à porta, né, assediando, tentando. Quando nós vamos a 2 Timóteo capítulo 3, quando ele fala que o homem é a raiz de todo o mal na humanidade. E nesse momento que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis. E quando você lê todo o texto e você vê todas as obras da carne sendo apresentadas ali, né? Porque os homens se tornaram gananciosos, avarentos, e vai colocando aquilo de lá, aí você entende que os tempos estão difíceis por causa do homem. E o que tem causado isso? O pecado. O pecado que habita no homem. O homem, ele hoje, ele se tornou a fonte desse pecado. A origem desse pecado que vem no Éden. Ele foi se espalhando. E hoje nós olhamos, queridos, e quando a gente olha, e a gente vê a maldade no mundo, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, a gente vê a desolação humana, a gente vê a maldade humana, a gente vê que o homem corrompido, né, na sua natureza. Mas é uma história que pode ser mudada, que pode ser transformada.
porque o sacrifício ele foi feito. E o texto diz assim, que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Sabe, nesse ser pecador, nesse ser falho, nesse ser, como diz a diaconisa Silva, detalhados de defeitos, pode abundar a graça de Deus. Abunda a graça de Deus e te transforma, e te muda, e muda a história, e muda o quadro. E ele termina dizendo o seguinte, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vida eterna só há em Cristo Jesus. Podem haver várias teorias, podem te apontar vários caminhos, várias direções, mas só existe o caminho. Não existe um caminho, existe o caminho. E o caminho se chama Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé, mediante a graça. Ou melhor, somos justificados pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A graça, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus que é revelado nas Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor de Deus que está sobre as nossas vidas. É esse amor de Deus que é derramado sobre nós a cada dia, em todo instante. E nós precisamos entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se por Adão entrou o pecado, por Jesus Cristo entrou a salvação. Se por Adão entrou o pecado, em Jesus entra a cura. Se em Adão entra a morte, em Jesus vem a vida. O primeiro Adão levou a morte e trouxe o pecado. O segundo Adão traz a vida e a salvação e nos garante vida eterna. E assim, Paulo termina o capítulo 5, que em Cristo, mediante Jesus Cristo, nós temos vida eterna. Como nós podemos aplicar isso em nossa vida? O que eu posso trazer de lição desse estudo de Romanos capítulo 5? O que eu preciso entender? Eu preciso entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu preciso entender que eu sou pecador e sou falho. Eu preciso entender que todas as minhas atitudes vão me levar a me distanciar de Deus. Eu preciso entender que só existe o caminho. E o caminho se chama Jesus. Eu preciso olhar para a cruz, reconhecer o sacrifício de Cristo e entregar a minha vida a Ele. Com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, saber que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. O amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Queridos, que Deus o abençoe. Que Deus derrame sobre a tua vida. Que Deus ele possa verdadeiramente entrar no teu coração e fazer morada. Porque somente em Cristo Jesus nós somos justificados. A religião, ela não te salva. A igreja, ela não te salva. Mas é um lugar que nós devemos estar. Porque salvação só há em Cristo Jesus. Deus abençoe.